Pois é, foi um choque. Inicialmente foi um choque. Não me senti muito bem não, porque eu não aceito. Essa doença eu não aceito. O primeiro sentimento é de incredulidade, né? Eu fiquei muito triste. Eu digo, eu vou parar aí. Aí fiquei muito desanimada, muito triste, chorava muito. Parkinson é uma doença difícil. O Instituto de Neurologia Deolindo Couto abarca um projeto de excelência com pessoas com doença de Parkinson. Aqui acontece um trabalho multidisciplinar que abarcam as diversas áreas como a fisioterapia, neurologia, psicologia, nutrição, enfermagem, fonoaudiologia. Vamos conhecer? O ambulatório do Serviço de Fisioterapia do Instituto de Neurologia Deolindo Couto, ele trabalha em perspectivas diferentes. Nós conseguimos, com muito esforço e com muita vontade de interação, fazer atividades no eixo ensino, pesquisa e extensão. No eixo do ensino, nós temos atividades que envolvem os alunos da graduação do curso de fisioterapia e da psicologia. No eixo da extensão, nós temos cursistas do curso de aprimoramento e aperfeiçoamento de fisioterapia baseado em neurociências. Na extensão, nós temos residentes da fisioterapia, da psicologia, da enfermagem, serviço social, farmácia, e também temos a participação de estudantes de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado. No nosso projeto, a gente trabalha com os doentes de Parkinson, a gente executa um programa de tratamento que foi todo desenhado, estruturado, padronizado daquela forma. E aí a gente elege um grupo e executa. E ao final, a gente avalia antes e depois, e ao final a gente vai saber exatamente em que esse protocolo de exercício, essa sequência de exercício pôde ajudar. Então a gente tem parâmetros, instrumentos que a gente vai avaliar antes e depois, e a gente, através dessa diferença de antes e depois, a gente vê o que aquele indivíduo aproveitou, né? Em que ele melhorou, qual foi a mudança, qual foi a eficiência desse tratamento no que diz respeito às incapacidades, às restrições, às dificuldades que esse indivíduo experimenta no dia a dia dele. Eu sou aluna de mestrado, participo da equipe multiprofissional do Instituto Deolindo Couto de Neurologia, e a importância de participar de uma equipe multi é que é enriquecedor você começar a entender a importância do outro profissional, né? Então a gente troca informações, troca conhecimento, e isso vem agregar ao nosso trabalho, né? E fora que a gente passa a enxergar o paciente de uma forma mais abrangente. Observar esse grupo de pacientes que, diante de todas as adversidades, está lutando e tentando ir adiante com todas as dificuldades que ele tem, foi muito bom. É um crescimento pessoal que a gente tem, que a gente apresenta, é também um crescimento profissional, observar os diversos tipos de atividades que a gente pode desenvolver para a melhora das funções dos pacientes.
extensão, ela visa orientar essas famílias, que todos os pacientes com doença de Parkinson têm que ter um envolvimento da família, né? Então, eles vão vivenciar junto com a interdisciplinaridade, que é a fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, farmácia, medicina, né, que é o neurologista, assistente social, psicologia. Então, todos esses, enfermagem, todas essas áreas estarão orientando as famílias e os pacientes quanto ao benefício, né, dessas áreas na doença. Então, a gente está implementando agora esse projeto de extensão, está em implementação, e aí os alunos vão ter a oportunidade de ver ensino, pesquisa e extensão. Além de toda a importância, né, de tanto a sociedade quanto os alunos participarem dessas orientações e de aumentar o seu conhecimento quanto à humanização, né, do quanto que essas famílias, né, há um sofrimento, claro, pela doença, mas a gente está aqui para poder orientar né, e vencer, né, a doença. Na doença de Parkinson, o que nós temos verificado, né, ao longo já de alguns anos, a própria literatura tem apresentado isso, e a nossa pesquisa também, é que como comprometimento cognitivo, o que mais tem se verificado são alterações nas habilidades visoespaciais, são alterações de memória e alterações de atenção, alterações também da coordenação visomotora. E quanto ao comportamento, são pacientes, alguns pacientes eles apresentam, tem como característica um perfil um pouco deprimido, que pode ser decorrente até do próprio estado no qual eles se encontram, né? Com o próprio comprometimento da doença. E, enfim, a neuropsicologia, ela contribui bastante no acompanhamento da doença e no estudo da doença, na medida em que ela consegue detectar os comprometimentos, como eu acabei de falar, esses são os comprometimentos mais encontrados, mas através do exame neuropsicológico nós conseguimos identificar que comprometimentos são esses, né? E não só identificar os comprometimentos, como também acompanhar a evolução desses sintomas cognitivos. Então, com o exame é possível fazer isso. Os projetos de pesquisa, sempre quando possível, devem favorecer e incentivar, né, e procurar dar conta de promover a colaboração e a participação de diferentes profissionais dentro do estudo de uma determinada doença. Então, na doença de Parkinson, isso está acontecendo através desse projeto, né, da professora Vera e do professor Clinton, e nós temos participado fornecendo informações sobre todo o perfil cognitivo e comportamental desses pacientes, auxiliando nas demandas que surgem a partir de outras intervenções que estão acontecendo dentro do projeto, da neurologia, da fisioterapia, né, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Além disso,
Nós promovemos também a participação de alunos do curso de psicologia que têm interesse em ter uma prática dentro da pesquisa e também dentro da extensão. Eu achei realmente importante ter esse contato, né? Porque você conviver e entrar em contato com pacientes é diferente de só ler na teoria. E realmente pude ouvir mais deles, porque apesar de eu ser estagiária da neuropsicologia, onde a gente tem um foco mais nas funções cognitivas do que o trabalho mesmo da psicologia, não deixava de ser um trabalho da psicologia, porque durante a avaliação neuropsicológica, os pacientes muitas vezes sentiam a vontade, né, para falar mesmo sobre as fragilidades, sobre como estava sendo enfrentar. Teve uma vez que uma paciente falou que estava sendo um pouco difícil porque ela dormia e não sabia se iria acordar. E, assim, às vezes não ter uma resposta, mas apenas ter a possibilidade de falar já aliviava um pouco. A gente espera crescer profissionalmente, né? Ter contato e experiência com outros profissionais que também lidam também tratam essa doença de Parkinson, né? E entrar em contato, como a Juliane já falou, com histórias de vida completamente diferentes e como que foi para esses pacientes lidarem com essa doença, lidarem com o diagnóstico. Eu sou estudante de psicologia e aqui no Deolindo Couto eu desenvolvo um trabalho multidisciplinar, né, com a equipe de psicologia e também com a equipe de fisioterapia, nutrição, farmácia, serviço social, terapia ocupacional e nutrição, que nós desenvolvemos esse trabalho junto com os pacientes com doença de Parkinson. E esse trabalho é extremamente importante por integrar exatamente todas essas áreas, né? Então o paciente não é visto apenas sob uma ótica da fisioterapia ou da psicologia ou da farmácia, mas sim ele é visto como um ser social, né, biológico também, que vários fatores contribuem para o surgimento também da doença e também para o tratamento dela, né? Então é extremamente importante esse trabalho do ponto de vista humano, que integra todas essas áreas. A psicologia entrou, né, recentemente até na equipe, e é um trabalho que tem sido extremamente rico para mim como estudante, como estagiário de psicologia, para eu poder estar em contato com essas diferentes áreas. Pois é, foi um choque. Inicialmente foi um choque, porque eu já tinha algumas informações dessa doença, porque o meu primo, quase um irmão para mim, que morava em Rio Claro, no interior de São Paulo, ele teve essa doença. Então como eu participei da vida do meu primo por alguns anos, ele me visitou, eu viajei para o exterior, ele foi encontrar comigo, e a gente gozou a vida enquanto pôde juntos ali. E eu via as coisas acontecerem com ele, a evolução da doença. E tudo isso rodou na minha cabeça, né, por um momento rápido. Assim que o médico me deu o diagnóstico, eu pensei em tudo isso e aí me tranquilizei, porque eu sabia que teria que ser assim, e foi paciência. Cara, eu acho que não foi tão fácil não, porque da maneira que o doutor passou a resposta para mim, foi bem assim, foi tipo uma porrada no peito, então eu tive que aceitar. Fui para casa meio triste, querendo que não fosse, mas na verdade é Parkinson mesmo. Não me senti muito bem não, porque eu não aceito. Essa doença eu não aceito e estou muito triste mesmo. Não tenho alegria para nada. Eu me sinto muito mal com essa doença. Principalmente no meio do público
Eu não faço nada no meio do público. Começo a tremer e eu me sinto assim meia triste, né? Eu fiquei muito triste, que eu digo, eu vou parar aí. Aí fiquei muito desanimada, muito triste, chorava muito. Aí depois eu fui acostumando, vim para aqui, fui acostumando, que aqui é uma família, né? Aí isso me deu mais conforto de viver, aí eu encarei a doença numa boa. Faço minhas coisas todas, saio sozinha, volto, não tem sem problema nenhum. Para mim está sendo muito bom esse tratamento aqui. Se não esse tratamento aqui, a gente já tinha ido. Parei de andar um mês, fiquei em cima da cama. Não era tipo uma depressão não, dor nas pernas, que não tinha como levantar e não tinha força nem para abrir um pão. Passou a crise. Aí quando foi depois, veio uma crise de ficar andando, caindo para frente. Aí fiz tratamento aqui, me recuperei. Agora eu estou ótimo, estou andando para lá e para cá. Não estou andando bem, mas pelo menos estou melhor do que eu que estava. O primeiro sentimento é de incredulidade, né? Você acha que não é bem isso, que há um erro, que o diagnóstico eventualmente não foi o correto. Você custa acreditar que você está com a doença, né? Uma vez isso se interiorizando, uma vez isso sendo assumido como verdade, vem uma sensação de menos-valia, vem uma sensação de tristeza muito grande e principalmente de descrença em relação ao futuro, porque é uma doença degenerativa, ela não tem cura, né? O máximo que você pode fazer é conviver com ela buscando melhor qualidade de vida. Mas descobrir que está com essa doença realmente é uma coisa muito, muito, muito ruim. Há 2 anos atrás, eu estava percebendo o meu corpo se jogar para frente, mas eu imediatamente eu colocava o corpo certo, na postura certa do ombro. Eu comecei a perceber isso no trabalho, em casa, e sempre me ajeitava. Um dia eu estava com escamação na boca e fui procurar no Google o que era. Eu fiquei perplexa quando eu via o que estava acontecendo. Mas eu não aceitava porque é o tal negócio. Quem trabalha na área médica, tem um nível superior, que sabe o que é, você não aceita. Como eu também eu acho que para nós a doença não é verdadeira. Para mim foi um choque danado, porque eu tinha minha vontade era abrir laboratório em Moçambique e trabalhar para as pessoas. Está sendo muito difícil de aceitar, apesar dos 2 anos. Mas eu aqui no Instituto, eu procurei um apoio muito, muito bacana do pessoal todo. E aí eu comecei a aceitar as coisas, como ela é. Então procurei me tratar logo para ver se a doença estabilizasse. Graças a Deus está estabilizado. Na hora eu fiquei muito triste, né? Foi um desânimo total. Eu até nem acreditei, né, que quem descobriu meu problema de Parkinson foi o doutor André, lá da Rua Siqueira Campos, ali em Copacabana. Aí depois eu fiquei assim, tomei o remédio, né? Mas aí parei, pensei, achei que não era isso. Aí voltei e o doutor lá do Gafeguini, ele me indicou o doutor Luiz Felipe aqui, do Deolindo Couto. Aí o doutor Luiz Felipe me examinou e constatou que realmente era Parkinson mesmo e que eu tinha que continuar tomando remédio e tal.
Aí, pô, foi triste, né? Eu fiquei super desanimado, né? É como se fosse um balde de água fria na minha cabeça. A dificuldade toda é a lentidão. A lentidão que atrapalha tudo. O Parkinson te deixa muito lento. As coisas que você fazia no tempo certo, com habilidade, e hoje em dia não consegue, isso te deixa muito para baixo. Eu tive um equilíbrio, porque eu não acreditei na hora que fosse uma gravidade com que o médico estava me passando. Porque eu fui para fazer um exame de risco cirúrgico para uma cirurgia, e ele me passou todos aqueles dados, depois de pegar toda a informação, e disse que eu tinha Parkinson. Eu saí de lá normalmente, equilibrada, minha filha chorando muito. E eu falei para ela, agora eu preciso que você tenha força para ambos, né, confiar em Deus e nos se ajudar, né? Saí de lá dando força para minha filha, que ficou desequilibrada com a notícia, ela, em vez de ser eu. Não me fiquei abalada no começo, não levei que era nada grave para mim, entendeu? A minha maior dificuldade é de eu estar fazendo as minhas atividades sozinha. Que eu sempre levantei cedo para mercado, para fazer tudo, tivesse que usar afazeres do dia a dia do trabalho, que eu não trabalho mais, mas fazia meus afazeres na minha própria dependência, né? E agora eu tenho que esperar quem é que vai, quem é que chega. Então a minha maior dificuldade está sendo essa, de tirar a roupa, colocar a roupa, calçar o sapato, se precisar ter mais os cuidados. Essa dificuldade que eu estou assim, como é que eu posso dizer? Mas me chateando, né? Eu moro sozinha. Essa filha que está comigo hoje, ela mora de frente para mim, é minha vizinha. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, caracterizada basicamente pela degeneração de neurônios, de morte de neurônios, que produzem uma substância chamada dopamina. Basicamente seria isso. O diagnóstico da doença de Parkinson ele é clínico, ou seja, é baseado no que o paciente traz de informação para a gente, em relação à história, né, o início dos sintomas, como é que começaram os sintomas e o exame físico. Basicamente é isso. Os exames complementares, por exemplo, a ressonância magnética de crânio, na doença de Parkinson, ela em geral está normal, né? Ela não vai definir o diagnóstico de doença de Parkinson. O que vai definir o diagnóstico de doença de Parkinson é a história e o exame físico. Bom, ele deve ser, né, avaliado por um profissional capacitado, um neurologista ou um geriatra, um profissional capacitado para tratar a doença de Parkinson e fazer uso das medicações de forma regular, comparecer regularmente às consultas médicas e às consultas na reabilitação, ou seja, físio, fono, terapia ocupacional, se houver indicação, psicoterapia também. Bom, então o papel da fisioterapia na doença de Parkinson, ela tem como um dos objetivos fazer com que os pacientes tenham uma independência funcional. Isso é importante desde uma fase inicial da doença. Por isso também a importância de se ter um encaminhamento dos pacientes já na fase inicial, para que a fisioterapia possa trabalhar ao máximo essa independência funcional que os pacientes têm na fase inicial da doença. Isso otimiza esse repertório motor que os pacientes têm através da exploração de diferentes atividades para que a gente possa promover essa independência funcional. E a partir que a doença vai progredindo, a fisioterapia ela vai modificando os objetivos, tendo em vista sempre os limites e as capacidades de cada paciente com a doença de Parkinson. Então, nesse ponto, é importante ressaltar a prevenção a quedas, que é muito comum nos pacientes com Parkinson, pela instabilidade postural e dificuldade de reação às posturas, às modificações posturais. Então, nisso é importante de orientarmos os pacientes quanto
a prática de exercício físico para aumento de força muscular, melhorar a mobilidade, facilitar as transferências, evitando assim as quedas. Também é importante orientar os pacientes quanto ao aspecto da modificação do seu domicílio. Exemplo, diminuir o uso de tapetes em domicílio para que não haja tropeços, evitar pisos escorregadios, portanto, evitar encerar a casa, se for o caso, para minimizar os riscos de quedas. Então, são estratégias que a gente pode fazer com que o paciente desenvolva uma adaptação no seu dia a dia, facilitando e melhorando a sua independência funcional. As principais dificuldades que os pacientes de Parkinson enfrentam, principalmente em relação ao tremor, né? Dificuldade de postural, né? Instabilidade postural, e principalmente isso que a gente tenta treinar aqui com os pacientes, né? As atividades do dia a dia são um pouco prejudicadas por conta desse tremor e a gente também treina isso. E a gente tenta aqui abranger ao máximo todas A gente trabalha com um grupo multidisciplinar, né? Então a gente tenta sempre abranger ao máximo todas as áreas de saúde. Então cada uma das profissões, das áreas diferentes, vão entrando à medida que acham que é necessário, as atividades que a gente faz. Então, as atividades do grupo, a gente tenta abranger ao máximo tudo que a gente pode oferecer dentro da grande variedade que a gente tem, né, de gravidade de cada paciente. A gente faz alguns questionários e algumas avaliações, né, com os pacientes, e aí dentro disso a gente avalia o que é necessário para cada um, tenta abranger ao máximo essa diversidade, né. Eu nunca tinha trabalhado com Parkinson, então para mim foi fantástico, assim, aprendi muita coisa com os pacientes e com os profissionais, né, daqui. Foi fantástico, para mim foi muito bom, assim, me motivou bastante. Desenvolver coisas novas e pesquisar sobre o assunto, foi bem interessante. Então, participar desse projeto é importante, principalmente no campo da terapia ocupacional, porque os pacientes do campo neurológico são pacientes que vão ter muitos comprometimentos no campo das suas atividades de vida diária, que é a atuação principal do terapeuta ocupacional. Então, a gente poder estar participando de um ambulatório de Parkinson, que não é um público que a gente vê muito comum em outros lugares, principalmente para terapia ocupacional, é um campo rico, porque aqui a gente pode trabalhar tanto as habilidades de desempenho, trazer atividades que possam ser do interesse desses pacientes e trabalhar também habilidades que possam contribuir para eles realizarem as atividades dele, como também a gente poder orientar como que esse paciente pode estar sendo mais independente na casa dele, realizando as atividades dele, tanto no trabalho, como que a gente pode oportunizar atividades de lazer para esse paciente. Então, para a terapia ocupacional, estar participando desse projeto aqui no ambulatório de neurologia, principalmente com pacientes de Parkinson, é muito rico para a nossa prática e também para o crescimento profissional, ainda mais para alguém que está começando junto a trabalhar com esses pacientes.
As alterações da comunicação oral do paciente de Parkinson chama desartrofonia. Então, é um problema de articulação que acomete o paciente e que envolve bases motoras, né, da fala, que seria a respiração, a articulação, a ressonância, a fonação e a prosódia. Então, qualquer dessas áreas afetadas, né, prejudica a comunicação oral do paciente. Então, nós atuamos nessas bases motoras. Outro problema que também acomete o paciente seria a disfagia, o problema da deglutição, né, onde nós também atuamos. E o trabalho é um trabalho assim, no método tradicional e que visa justamente melhorar a articulação do paciente e a voz, né? Porque a voz ela fica mais baixa, a hipofonia, né? A qualidade vocal ela fica rouca, soprosa, né? Então nós temos que atuar nessas áreas para que haja melhores condições de comunicação do paciente e ajudamos também na parte da deglutição, que às vezes fica comprometida devido à alteração do controle muscular, né? Por causa da rigidez, do tremor, isso tudo afeta a musculatura, afetando a comunicação, a fala, mais especificamente, a voz e a deglutição. Então, é um trabalho bastante importante para o paciente, né? Bom, a doença de Parkinson, como eu falei anteriormente, é uma doença degenerativa do sistema nervoso, ou seja, não tem cura, tá? Mas existem inúmeras opções em relação ao tratamento. O tratamento ele pode ser medicamentoso e não medicamentoso, tá? O tratamento medicamentoso, a gente tem uma gama de opções hoje em dia. Tem a levodopa, tem agonistas dopaminérgicos, inibidores da MAO, inibidores da CONT, amantadina, ou seja, existem inúmeras opções em relação ao tratamento medicamentoso. E existe também a possibilidade, em casos selecionados, de tratamento cirúrgico. Lembrando que o tratamento cirúrgico ele não vai melhorar todos os sintomas da doença de Parkinson, que existe uma série de contraindicações, assim como existem indicações para o tratamento cirúrgico, a gente tem que lembrar também que existem contraindicações ao tratamento cirúrgico, né? E ainda na área do tratamento não medicamentoso, existe o processo de reabilitação que é fundamental na doença de Parkinson. Fisioterapia, fono, psicoterapia, se necessário, uma avaliação nutricional, terapia ocupacional, é fundamental no tratamento da doença de Parkinson. Uma das principais situações em que os pacientes de Parkinson vêm encaminhado para consulta de nutrição é por conta da constipação intestinal. Essa constipação intestinal, se a paciente nunca teve uma constipação intestinal, ela é provocada pela medicação, tá? Porque essa medicação, ela diminui os movimentos peristálticos. Então, o que eu posso fazer por esses pacientes? Então, a gente tem que melhorar a qualidade da alimentação, que vai repercutir não só na melhoria da função intestinal, mas também na qualidade de vida desse paciente. Porque, normalmente, esses alimentos que aumentam, alimentos assim, que aumentam o volume do bolo fecal, que estimulam o movimento peristáltico, eles também são ricos em vitaminas e minerais e antioxidantes e fitoquímicos que podem contribuir para uma saúde de um modo geral. Os medicamentos utilizados na doença de Parkinson, eles têm como principal função aumentar a ação da dopamina na região do cérebro que faz o controle motor. Dessa forma, o principal fármaco utilizado pelos pacientes com Parkinson é a levodopa, conhecida também como Prolopa, que é um medicamento que vai aumentar a concentração de dopamina e assim reduzir os efeitos, né, motores da doença de Parkinson.
Dessa forma, então, algumas características da levodopa têm que ser observadas pelos pacientes, como, por exemplo, em relação à alimentação. Uma dieta rica em proteína, ela atrapalha a absorção desse fármaco, dessa substância. Então, é importante que o paciente tenha um acompanhamento nutricional para saber que ele não pode fazer o uso do medicamento junto à alimentação. Geralmente ele tem que fazer um intervalo de 1 hora antes da refeição e 2 horas após a refeição. Outro quesito também é que a levodopa ela é fotossensível, ela não pode ficar exposta à luz. Então ela tem que ser mantida ao abrigo da luz, na embalagem que a protege da ação da luminosidade. E também, de forma geral, todos os medicamentos utilizados pelo paciente têm que ter o armazenamento correto, fora do calor, ou seja, não deixar o medicamento na cozinha, na janela, próximo a lugares quentes em casa. Ele tem que ser, não pode ser retirado da sua embalagem primária, ou seja, aquela embalagem que está em contato direto com o medicamento. Ele também não pode ser exposto à umidade, então banheiro não é um lugar adequado para deixar o medicamento, próximo à pia. Então, assim, o armazenamento ele garante a qualidade daquele medicamento, então a gente sempre tem que tomar cuidado também com isso. Uma questão muito importante também no uso de medicamentos, até mesmo de forma geral, é quando a gente precisa fracionar ele, partir um comprimido, abrir uma cápsula. Quando isso é necessário, é importante que o paciente procure um farmacêutico para que ele possa orientar da forma mais segura que isso pode ser feito. De acordo com a legislação brasileira, os pacientes com doenças crônicas, e dentre elas a doença de Parkinson, têm vários direitos, que são auxílio-doença, saque do PIS, saque do FGTS, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada, isenção de imposto de renda na aposentadoria, redução da contribuição do servidor público inativo com deficiência, compra de veículos com isenção de impostos, cartão de vaga de estacionamento para deficientes, quitação de financiamento imobiliário, vale social, Rio Card especial, tratamento fora de domicílio, isenção de tarifas em transporte coletivo interestadual, acesso gratuito a medicamentos, prioridades em andamentos de processos, prioridades em concursos públicos, direito à educação, isenção de IPTU e tem também a reabilitação pelo SUS. Bom, a importância de participar desse projeto, ela abrange tanto a parte pessoal quanto profissional, né? Enquanto coordenadora da residência multiprofissional, para mim, em especial, é um ganho muito grande, porque a gente consegue ver na prática esta atuação em que a gente fica no hospital tentando estimular. Que a gente sabe que apesar da equipe ser multiprofissional, uma atuação multiprofissional ainda é deficiente, ainda deixa muito a desejar, né? Então, nesse projeto, a gente consegue perceber a integração de todos esses saberes em prol da qualidade de vida melhor para o paciente e também enquanto profissionais, né? Para a gente poder se certificar cada vez mais dos nossos conhecimentos. Porque, na verdade, a gente não dilui, a gente fortalece quando a gente trabalha em equipe.
A doença de Parkinson, ela pode provocar alterações sensoriais, emocionais, cognitivas e motoras, né? Como nós sabemos, o tremor, a rigidez dos membros, a lentidão dos movimentos podem acarretar modificações no dia a dia, né, dessa pessoa. E nós devemos levar em consideração essas características, essas alterações, principalmente as motoras, que podem levar a consequências sérias no momento de higiene. Então, a organização é um elemento fundamental. E quando eu falo de organização levando-se em consideração o preparo do ambiente, o preparo da pessoa para o banho e até do próprio cuidador e do material, né? Considerando que essa pessoa pode apresentar alterações no equilíbrio, na marcha, é importante que o preparo do ambiente seja adequado. Pois bem, então, a proximidade do banheiro, né, longe de escadas, e a própria estrutura que deve comportar barras de apoio, cadeiras, piso antiderrapante e uma forma de colocação do material próximo à pessoa para que ela possa fazer a sua própria higiene, porque uma coisa que nós não podemos deixar de considerar é que existem graus de dependência. Existem pessoas que vão precisar de auxílio apenas no banho, que podem ser colocadas nesse momento do banho e apenas com supervisão. E outras necessitarão de um banho com auxílio no próprio banheiro ou então um banho no leito. Então, por isso é importante essa organização. O banho é um momento também em que a gente aproveita para interagir, para se comunicar, para avaliar, para examinar a pele do cliente, né? Por que examinar a pele? A pele, em particular, ela merece uma atenção de avaliação muito grande. Por quê? Porque essa perda de equilíbrio, essa falta de coordenação motora, o risco de quedas, o próprio tempo, a mobilidade prolongada no leito, pode levar a lesões cutâneas, né? Lesões cutâneas em vários graus. E é muito importante nós trabalharmos com a prevenção dessas lesões. Então, a avaliação dessa pele, a proteção com cremes hidratantes, e aí procure sempre a orientação de um profissional, né, um profissional da enfermagem ou uma equipe multiprofissional que possa olhar aquelas lesões sob os vários ângulos. Bom, aqui no Instituto de Neurologia de Deolindo Couto tem sido, vamos dizer assim, um principal ponto de apoio que eu tenho hoje em relação ao tratamento da doença, uma vez que aqui a gente tem o apoio da neurologia associado a um grupo que faz fisioterapia e tem um apoio psicológico. Então esse conjunto de recursos que a gente tem aqui é muito legal, eu me sinto muito bem, eu venho para aqui com o maior prazer. E é uma terapia extremamente valiosa para nós que somos parkinsonianos. Para mim é ótimo. Quando eu vim caminhada para aqui, eu não pensei que fosse me adaptar tanto a tudo que ia ver e ouvir, né? Para praticar. Para mim aqui foi excelente. Quando eu não venho para aqui, eu sinto a maior falta de todos e de tudo. Cara, tudo que vem para ajudar é bem-vindo, entendeu? Já que eu não faço academia, simplesmente tem sido bastante proveitoso. Bom, ótimo. Sem falar da equipe, que a equipe é muito boa, se esforça bastante para que a gente exercite. Graças a Deus encontrei aqui. O grupo é muito bom, tá? Aqui eu achei muito bom, muito legal. Me sinto bem aqui. Então, o que eu espero é poder sentir a transformação que a doença vai fazer em mim, mas de uma forma mais lenta do que se eu me entregasse, eu não exercitasse, não tivesse
esse contato com as pessoas que também têm a mesma doença que a minha e que a gente troca opiniões, troca sobre o que acontece com um, o que acontece com o outro. Isso é muito importante para mim, entendeu? Esse dia, na terça-feira, é um dia que eu marco para vir para cá, para poder me encontrar com todos eles e poder conversar, brincar e ir levando a nossa vida. Muito bom, porque você aprende muita coisa dos problemas da doença, né? Te ajuda como a melhorar o teu desempenho no dia a dia, entendeu? O papo que tem com o psicólogo, fisioterapeuta, o dia a dia, isso é muito bom, isso faz bem. Eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de comer uma carne, uma picanha. E eu não vou deixar de fazer aquilo que eu fazia, que eu gosto de fazer. Eu não sei o momento que eu vou viver. Então eu tenho que aproveitar a vida como ela é. Se eu quero caminhar, eu vou caminhar, andar de bicicleta e nadar, que eu gosto muito. É assim que eu faço, viajar como eu viajava. Tem que ter grana, né? E eu sempre viajei pelo Brasil inteiro, pelo mundo também. E essa que é a minha vida. Ler jornal, ver a situação do país. É isso aí. Bom, pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. E como vimos, ainda temos muita luta pela frente, mas nem por isso a gente pode ficar desestimulado, porque muita coisa já foi conquistada. É só a gente tomar nossos medicamentos, fazer os exercícios, que tudo vai dar certo. Vamos, força pra frente!